Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito da matemática europeia medieval. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixe o seu like. Aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que esteja curioso a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente a respeito da matemática na Idade Média. Há um vídeo nesse canal no qual eu abordo um período conhecido como matemática europeia, mas eu faço um recorte desse período. Eu vou abordar esse período de caráter geral, mas entre a queda do Império Romano até o início da Era Moderna. Como entre a queda do Império Romano e até a Idade Média a matemática não se desenvolveu, inclusive bastantes textos são perdidos ali e você tem uma matemática mais elementar, nós não analisamos mais detalhadamente este momento quando estamos analisando a matemática de uma perspectiva histórica. Na realidade, quando nós falamos de matemática europeia, nós estamos abordando principalmente o período que começa na Idade Média, se eu quero fazer recortes para dar destaques aos avanços que aconteceram nesse período. Portanto, este vídeo vai abordar essencialmente a matemática medieval. E, para que não percamos mais tempo, vamos começar a ter uma conversa então. O primeiro matemático que eu quero abordar nesse período é o matemático Leonardo de Pisa, também chamado Leonardo Fibonacci. Fibonacci porque quando ele grafa seus textos pela primeira vez, ele escreve como Leonardo Filius de Bonatti, ou seja, filho de Bonatti, que era o pai dele. Filius Bonatti, Fibonacci, daí o termo. Então, como as traduções dos textos árabes para o latim tornaram-se disponíveis nos séculos XII e XIII, os europeus começaram a aprender álgebra a partir deste período. O primeiro trabalho traduzido foi a Álgebra de Alquarismo em 1145. Muitos livros foram escritos a partir daí, mas somente alguns formaram parte da álgebra tradicional italiana, a qual impactou outros trabalhos nos séculos seguintes. Essa tradição se inicia com Leonardo Fibonacci, cujo trabalho mais conhecido é Liber Abaci, que significa livro dos cálculos. Muitos dos problemas do livro se relacionam a cálculos comerciais, sendo aplicações das regras de 3 conhecidas por Brahmagupta e Bhaskara II. Outros problemas eram fantasiosos, apenas para diversão. Contudo, a influência árabe se verifica ao observarmos que 29 problemas do Liber Abaci são idênticos àqueles registrados na álgebra de Abu Kamil. E o problema mais famoso de Fibonacci está registrado na segunda edição de Liber Abaci, da data de 1202. Quantos pares de coelho podem ser criados a partir de um par em um ano, sabendo que cada par produz um novo par por mês, começando 2 meses após seu nascimento? E por que esse problema é famoso? Porque ele vai dar origem a uma sequência numérica bastante conhecida. Então vamos só dar uma olhada no problema de Fibonacci. A ideia era a seguinte: eu tenho um par de coelhos. Então vou marcar com o número 1. A pergunta é: quantos pares de coelho eu vou ter daqui a um ano? Sabendo que cada par de coelhos produz um par de coelhos novo a partir de 2 meses após seu nascimento. E é claro que eu estou considerando que nenhum coelho morreu no processo. Então veja, no primeiro mês eu teria um par de coelhos. No segundo mês eu também teria o mesmo par de coelhos, porque ele não teria reproduzido. No terceiro mês eu já tenho 2, porque seria um par de coelhos original, mais um que ele reproduziu agora, já que deu 2 meses do nascimento desse par de coelho. Agora perceba, eu tenho no segundo mês esse par de coelhos. No quarto, como ele gera um par de coelhos por mês, ele vai ter gerado um novo par de coelhos, que vão ser 2.
Com esses 2 que estão registrados aqui, dá 3. No próximo mês, como é que eu faço para saber quantos são? Bom, eu tenho 2 pares de coelhos. Em 2 meses, eles vão reproduzir pelo menos um par. Então, eu vou ter 2 pares novos, mais os 3 que já havia atualmente. Porque nesses 3 eu estou incluindo esses 2. Então, 2 mais 3, 5. O próximo par de coelhos, como é que eu determino? Veja, esses 3 pares de coelho, daqui a 2 meses vão produzir mais 3 pares. Considerando os 5 que eu já tinha até então, 3 mais 5, 8. E aí perceba que no fundo, para eu continuar essa sequência, basta somar esses 2 termos para determinar o próximo. Então 5 mais 8, 13. O próximo seria 21, 34, 55, 89, 144 e, portanto, ao final de um ano, que é o que me interessa, eu vou ter 233 e, por fim, 377. Portanto, Fibonacci concluiu que haveria 377 pares de coelhos daqui a um ano, considerando essa situação. A sequência eu posso escrever da seguinte forma. O número que está na posição N é o número imediatamente anterior, mais o número quando eu conto 2 para trás. E, evidentemente, aqui eu estou considerando N maior que 3. Ou seja, o C3, que seria esse termo, seria o primeiro mais o segundo. O quarto seria o segundo mais o terceiro. E assim por diante. Essa sequência é chamada de sequência de Fibonacci. E essa sequência é utilizada em inúmeros problemas até hoje. Fibonacci também é o autor de Liber Quadratorum, que significa livro dos quadrados. Neste livro, ele especula as diferenças entre números quadrados e os demais números, mas ele vai utilizar demonstrações gerais ao invés de exemplificações. A inspiração para este livro teria vindo de um desafio proposto por um certo João de Palermo. Segundo Fibonacci, João havia questionado a respeito da existência de um número quadrado, ou seja, um número que é um quadrado perfeito, ou seja, um número que ele é o quadrado de alguém, de maneira que, quando eu somo 5 unidades a esse número, ele continua sendo o quadrado de alguém. E quando eu tiro 5 unidades desse mesmo número, ele continua sendo o quadrado de alguém. O livro foi escrito no mesmo espírito dos textos de Diofanto e mostra a apreciação das condições necessárias para que um número racional seja um número quadrado. Uma inovação que é vista no Liber Quadratorum foi o uso de letras como argumentos, o que torna então as demonstrações bem mais abstratas. No campo da álgebra, Fibonacci escreveu o desenvolvimento completo das soluções de certas questões pertinentes a números, geometria ou ambos, no qual ele vai resolver a equação x ao cubo mais 2x² mais 10x igual a 20 pelo método euclidiano, ou seja, utilizando linhas, réguas e compassos. Dentre as contribuições desse texto algébrico, destaca-se o fato de que Fibonacci utiliza os divisores de números para buscar soluções inteiras, igual que nós fazemos atualmente. Quando nós estamos resolvendo uma equação cúbica, a primeira coisa que a gente faz é pegar este termo, que não está acoplado a letrinha nenhuma, e verificar se os divisores inteiros dele, por acaso, formam uma solução para esta equação. Porque se eu encontro pelo menos uma solução, aí eu faço divisão de polinômios e transformo a equação de grau 3 numa equação de grau 2, para então utilizar algum procedimento para resolver a equação de grau 2, seja a soma e produto ou a fórmula completa mesmo. Ainda neste livro, ele vai observar que dá para usar números racionais como raízes de uma equação, bem como as raízes desses números racionais, no momento em que eu estou procurando soluções. O Liber Abaci foi o primeiro livro europeu a usar os numerais indo-arábicos tais quais os conhecemos, bem como é o livro responsável por sua popularização. No século XV, um texto italiano de aritmética explicou o uso destes numerais, bem como as principais operações que poderiam ser feitas com eles. Os estudiosos do século XVI impulsionaram o uso do sistema indo-arábico, bem como definiram uma padronização de uso. Esse sistema foi explicado pelo matemático e engenheiro flamengo Simon Stevin no livro Decimais.
Quando eu falo Flamengo, é para referenciar a região de Flandres, que fica no norte da Bélgica. Em seu texto, ele explica as 4 operações fundamentais com decimais, bem como mostra como a gente usa essas operações para o cálculo de volumes e áreas. Ainda, ele afirma que estava escrevendo o livro para professores. Então, para ficar claro, como é que ele representava números decimais? Então, vamos pegar aqui um número decimal. Aqui ele representava como 13 e o 0 para dizer que eram 13 inteiros, o 4 na primeira casa decimal, o 8 na segunda casa decimal, o 3 na terceira casa decimal, e por isso que tem esses círculos para indicar casas decimais, e o 2 que está na quarta casa decimal. Por exemplo, se ele queria pegar 21,82, ele representaria 21 para dizer que eram os inteiros. O 8, que está na primeira casa decimal, e o 2, que estaria na segunda casa decimal. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que quando ele indicava divisões, como esta que você está escrevendo na tela, por exemplo, o que ele fazia era o seguinte: o 7 está na segunda casa decimal, o 4 está contando na segunda 1, 2, 3 casas depois. Então o que ele acabava fazendo era: escreve o 7, escreve o 4, e aí como o 4 ele só vai parar na quinta casa decimal, e aqui eu estou na segunda, então ele escreveria terceira, quarta, quinta casa decimal. E aí você completa com zeros para então fazer a divisão. Ele também apontou a existência de dízimas periódicas, muito embora ignorasse a aplicabilidade de tais números, ou seja, ele sabia que elas existiam, mas não sabia para que serviam. Ainda, ele não se preocupa com a existência de irracionais, porque os problemas de Stevin sempre eram de ordem prática. Portanto, quando você está trabalhando com medidas em caráter prático, dificilmente você vai se deparar com um número irracional. Você, no fundo, vai acabar utilizando aproximações para esses números. Entretanto, o Stevin sugeriu uma reforma da trigonometria que só ocorreria com o advento das calculadoras. Essa reforma consiste na subdivisão dos graus em frações decimais para além de minutos e segundos. Porque até então, o que você tinha era a divisão de graus em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos, que era uma herança mesopotâmica. Os mesopotâmicos trabalhavam com graus dessa forma, os gregos adotaram essa metodologia e, portanto, os europeus, no primeiro momento, também adotavam a mesma metodologia. Contudo, Stevin sugeriu que, para além dos segundos, você deveria dividir em frações decimais, porque, segundo ele, isso simplificaria o cálculo. E é aí, então, que nasce o décimo do segundo e o centésimo de segundo. Um segundo matemático que eu quero destacar neste período é o matemático Jordanos Nemorarius, ou também grafato Jordano de Nemore. Jordanos é o autor de Sobre Números Dados, no qual se evidencia a influência dos terços de alquarismo. O livro é o equivalente algébrico a dados de Euclides, ou seja, onde Euclides utilizou linhas no livro Dados, Jordanos vai usar números. O fato de que podemos determinar dois números se sabemos sua soma e diferença é generalizado para o fato de que podemos determinar os valores de um conjunto de números se soubermos a soma deles e as diferenças de números sucessivos. E este livro contém uma série de resultados que determinam números a partir de suas propriedades. Por exemplo, se a soma dos quadrados de dois números é conhecida bem como o quadrado da sua diferença, então os números podem ser encontrados. E uma coisa que eu quero destacar é que Jordanos também utilizava letras para designar incógnitas. E aí eu queria dizer o seguinte: atualmente, o que a gente faria, analisando esse problema de Jordanos, era pegar essa situação. Então eu tenho a soma de dois quadrados e eu sei quanto que dá. E eu sei também quanto que dá o quadrado da diferença. Então o que Jordanos mostrou, e a gente adota desde então, é que você consegue recuperar quem é x e quem é y a partir daqui. Evidentemente porque, neste caso, você tem que x menos y é a raiz de b, o que implicaria então que o x seria raiz de b mais y.
Na hora que você substitui nessa primeira equação, você acaba encontrando uma equação quadrática em y, aí você determina o valor de y, e aí você volta para esta equação e recupera o valor de x. Era esse tipo de coisa que ele mostrava, era com esse tipo de coisa que ele trabalhava. Outra matemática que eu quero destacar neste período é o bispo de Lisieux, Nicole d'Oresme. O Tratado sobre a Latitude das Formas, publicado em 1482, é atribuído a ele, muito embora se desconfie de que na realidade foi um dos estudantes de Oresme que escreveu o livro. O livro contém a representação gráfica de intensidade. A intensidade seria uma constante de proporcionalidade. Por exemplo, a velocidade seria uma intensidade do movimento. A geometria analítica, em particular, é sempre vista como uma aplicação da álgebra na geometria. Então, nesse sentido, o primeiro ajuste na direção que os matemáticos pensam em dimensões físicas, ou seja, um passo importante para a geometria analítica, ocorreu no século XIV. Porque quando você está associando uma constante de proporcionalidade a um movimento, na realidade você está começando a pensar em geometria analítica. A ideia crucial encontrada na representação da distância como área embaixo do gráfico de velocidade era que, como a área de um retângulo é calculada com base vezes altura, e a distância viajada a uma velocidade é dada como a velocidade vezes o tempo, então se nós pegarmos uma linha proporcional ao tempo e outra linha perpendicular à primeira e proporcional à velocidade constante, o produto dos seus comprimentos seria proporcional à distância percorrida. Oresme então considerou três qualidades aplicadas às figuras: uniforme, que é no caso que você tem uma velocidade constante; uniformemente disforme, ou seja, aquilo que pode ser envolvido com uma grandeza linear; e disformemente disforme, que é aquilo que é não linear. E aqui então você tem a representação dessas três ideias. Isso aqui é o que seria uniforme, perceba então que eu tenho algo constante. Isso aqui é o que seria uniformemente disforme, mas é algo que tem um lado linear. E isso aqui, por não ser linear na visão de Oresme, ele chamaria de disformemente disforme. A vantagem de se enxergar a distância como área aparece em figuras uniformemente disformes, ou seja, quando a velocidade varia, mais a aceleração é constante. Nesse caso, a distância percorrida pode ser obtida a partir de uma figura uniforme, na qual se considera a velocidade média. Ou seja, quando tivermos um movimento uniformemente acelerado, eu vou olhar para um movimento uniforme. Esta regra, de fato, observada por Oresme, foi escrita em 1335 por William Heytesbury, do Merton College em Oxford. E esta regra era conhecida durante a Idade Média e é chamada atualmente de regra de Merton, por causa da escola, da universidade onde essa regra foi construída. Oresme apresentou uma demonstração geométrica para esse resultado. Um outro avanço matemático perceptível na Idade Média, pensando na Europa, está relacionado à trigonometria. A geometria analítica hoje é impensável sem a trigonometria plana, por causa da ideia de ângulo, de rotação, dentre outros fatores. As traduções árabes providenciaram as inspirações para que Regiomontano, que foi um tradutor de textos árabes, escrevesse sobre triângulos gerais. O livro seria publicado póstumamente em 1533, e este livro contém a trigonometria da forma que ela é ensinada hoje, embora você tenha uma diferença de notação, mas o caminho para ensinar trigonometria é o mesmo. Regiomontano usa arco ao invés de ângulo e identifica senos como linhas ao invés de razões. Um livro mais avançado de trigonometria, que remete aos pensamentos de Herão de Alexandria, era 5 livros de trigonometria ou sobre os lados de triângulos. Perceba que aqui eu estou apenas falando qual é a tradução do termo em inglês, mas você pode ver na tela como é que era escrito originalmente o título desses livros. O livro foi publicado em 1595 e foi escrito pelo teólogo calvinista Bartolomeu Pitiscus. Este foi o livro que definiu o termo trigonometria para o estudo das funções circulares, ou seja, foi Pitiscus que apresenta o nome trigonometria para indicar o estudo de função circular. Pitiscus mostrou como determinar as partes nas quais o lado de um triângulo é dividido por sua altura, dados seus 3 lados,
ou de maneira recíproca. Como determinar o lado de um triângulo a partir dos outros dois lados e o comprimento da parte do terceiro lado cortado por sua altura. Ele ainda apresentou uma solução algébrica para um problema de trissecção do ângulo, descoberto pelo matemático e relojoeiro suíço Jobs Burger. Então, para dar uma olhada exatamente o que Pitiscus pensou e o que ele queria dizer com essa ideia de você descobrir os três lados de um triângulo considerando a sua altura, ou o terceiro lado conhecido 2 e o que acontece com a altura relacionada ao lado desconhecido, vamos dar uma olhada nessa figura para que você consiga compreender então o que de fato ele verificou. O que Pitiscus considerou foi o seguinte: você pega um triângulo ABC de maneira que AC, então vou registrar aqui, é o menor lado do triângulo ABC. Então, eu vou começar fazendo essa observação. E aí, neste caso, a figura dele indica que AG é a altura relativa a BC. Então, o que ele faz? Tendo considerado isso, ele vai pegar o tamanho AC e vai desenhar esse círculo que você está vendo, de centro A, raio AC, e, portanto, ele determina, num primeiro momento, neste triângulo, os pontos E e F. O ponto B é um ponto que, por sua vez, vai estar fora do círculo, porque AC é o menor dos lados, portanto, ele é menor que CD. Agora, uma vez que eu defini esse círculo, eu vou estender o lado AB até achar o ponto D. E a partir daí eu vou construir o lado CD. Então, só rememorando. Ele pegou o triângulo ABC, fez essas considerações com relação ao lado e à altura, indicou que o lado AC é o menor, constrói o círculo de centro A e raio AC, acha os pontos F e E, o ponto B desta forma fica fora do círculo, estendo o lado AB até encontrar o ponto D. De que maneira? Estendo o lado AB até cruzar com o círculo que eu acabei de construir e determino o ponto D. E, portanto, eu vou construir agora o lado CD. E aí eu tenho o triângulo DCB. Um fato que é necessário observar aqui é que se você pega o ângulo BFE e soma com o ângulo CFE, isso vai dar exatamente 180 graus. Porque perceba, se você observar, o ângulo CFE é um ângulo inscrito nesse círculo. E o ângulo BFE também é um ângulo inscrito nesse círculo. Mas perceba que os arcos que eles compreendem, quando eu junto os dois, dá o círculo inteiro. Só que o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Portanto, se quando eu somo os arcos compreendidos por esses dois ângulos dá o círculo inteiro, dá 360 graus, na realidade a soma desses ângulos por serem inscritos vai valer metade disso, ou seja, 180 graus. Ainda, perceba que o mesmo vai acontecer se eu considerar os ângulos EDC e somar com o ângulo CFE. Os arcos que eles compreendem juntos dá o círculo inteiro. Como eles são ângulos inscritos, a soma vai dar 180 graus também. Portanto, quando eu comparo esta equação e esta, eu vou concluir na realidade que o ângulo EDC é igual ao ângulo BFE. Agora eu apaguei os dois ângulos que eu tinha riscado antes. Então perceba, o que eu acabei de concluir é que o ângulo EDC, ou seja, este ângulo aqui, é igual ao ângulo BFE, ou seja, este ângulo aqui. Agora perceba, além disso, que o ângulo EBF é comum aos dois triângulos, tanto ao triângulo DCB quanto ao triângulo EFB. Portanto, esses dois triângulos têm dois ângulos iguais, logo eles são semelhantes, e a partir daí eu posso estabelecer algumas relações. Então, só para registrar, então, BCD, aqui eu estou falando do triângulo, ele é semelhante a BF. E agora eu vou trabalhar brevemente então com este fato. Então veja, aquelas semelhanças de triângulos que eu acabei de citar me permite escrever que BD dividido por BF é igual a BC dividido por BE.
E isso me implica então em dizer que BD vezes BE é igual a BF vezes BC. Agora eu vou voltar na figura só para observar algumas coisas. Primeiro perceba que quando eu estou falando de BD, eu posso quebrá-lo como BA mais AD. E quando eu falo de DE, eu posso falar que ele é AB, ou seja, a distância de A até B, menos AE. E ainda, eu tenho que observar que AE, AC e AD têm a mesma medida. Porque, afinal de contas, eles são os raios do mesmo círculo. Então, vou registrar isso tudo. Então, o BD ele pode ser escrito como AB mais AD. O BE ele pode ser expresso como AB menos AE. E ainda eu tenho aqui AE, AC e AD. Todos eles têm o mesmo tamanho. Ainda uma coisa que eu quero observar é que quando eu considero o triângulo ACF, então vou completar aqui com o lado amarelinho, esse triângulo é isósceles, porque veja, AC e AF têm o mesmo tamanho, porque eles são raios do mesmo círculo. Então este lado é igual a este. Logo, esta altura AG vai dividir essa base em dois tamanhos iguais. Portanto, eu posso dizer que CF é 2 vezes o tamanho de CG. Então, está registrado, CF é 2 vezes o tamanho de CG. Agora eu vou olhar para este produto, para essa igualdade que estava aqui em cima, e então vou fazer algumas considerações. Então veja, o BD eu vou substituir por AB mais AD, vezes BE, mas BE eu vou substituir por AB menos AE. Isso é igual a BF. BF eu vou deixar como está por enquanto, vezes BC. Agora aqui eu vou fazer a distributiva. Então eu tenho AB quadrado menos AB vezes AE mais AB vezes AD menos AD vezes AE é igual a BF vezes BC. Mas aqui eu vou observar o seguinte. Quando eu penso no BF, ele pode ser expresso como BC menos CF. Então, vou fazer a substituição. E, portanto, eu caio nesta equação. Agora, veja o seguinte. AE e AD têm o mesmo tamanho. Então, essas duas parcelas são iguais e, portanto, se anulam. Além disso, AD e AE têm o mesmo tamanho que AC. Então, vou escrever isso como AC ao quadrado. E aqui eu vou aplicar a distributiva, o que vai me levar, então, a uma nova equação. Então, a equação que eu encontro agora é AB quadrado menos AC quadrado é igual a BC quadrado menos 2 vezes BC vezes CG. Agora, uma coisa que eu quero destacar é o seguinte. Imagine que eu estou olhando para o ângulo ACF ou ACB, ou seja, este ângulo aqui. Perceba que o cosseno deste ângulo vai ser dado por CG dividido por AC. Eu vou observar isso. O cosseno de ACB nada mais é do que CG dividido por AC. Ou seja, se eu faço AC vezes o cosseno de ACB, que eu só vou indicar como C, isso dá CG. Na hora que eu substituo nessa equação que eu acabei de observar, eu concluo o seguinte. Então, AB quadrado é igual a AC quadrado mais BC quadrado menos 2 vezes BC, e aqui deixe-me denotar que é a medida, vezes o cosseno do ângulo C. Então perceba que se eu sei
dois lados e conheço a altura, portanto eu consigo identificar o cosseno daquele ângulo, eu de fato encontro o terceiro lado desconhecido. Ou seja, se eu conheço AC, conheço BC e conheço o cosseno do ângulo C, eu determino o lado AB. Esta lei em particular é chamada atualmente de Lei dos Cossenos. E esta lei data do trabalho de Pitiscus. Uma outra técnica matemática europeia que data da Idade Média é o que eu chamo de prostafaireses. E ela também tem origem a partir de Pitiscus. Pitiscus precisava da trigonometria para estudar triângulos esféricos, bastante comuns na astronomia, eles apareciam o tempo todo. Neste sentido, ele desenvolveu um método para simplificar esse estudo, considerando que os cálculos numéricos ficavam cada vez mais complexos e imprecisos em virtude da quantidade de dígitos. É bom lembrar que o algoritmo da multiplicação tal qual conhecemos não era conhecido naquela época. E aí você tinha números que tinham 5, 6, 7 dígitos e para fazer o produto virava algo bastante complicado. É bom lembrar também que calculadora não era algo popular naquele período. Você tinha um ábaco, mas você não tinha calculadora tal qual conhecemos hoje. Portanto, as coisas podiam complicar-se e muito quando você fazia cálculo com números com bastante dígitos. Em última instância, essa busca por um método mais simples vai levar à ideia de logaritmo. Porém, antes da criação deste conceito, os matemáticos desenvolveram tábuas de seno para atingir esse objetivo. O princípio deste procedimento da prostafaireses era converter um produto em somas e subtrações, daí que vem o nome. Prostafaireses, que é a junção de prostaireses, que é ir adiante, ou seja, somar, e afaireses, que é voltar atrás, ou seja, subtrair. Os dois juntos, prostafaireses. Para ilustrar esse método e mostrar como ele funciona, eu vou considerar este problema que foi proposto por Pitiscus em Trigonometria, publicado em 1595. Eu quero resolver essa proporção, na qual o primeiro termo é o raio, enquanto o segundo e o terceiro são senos, evitando multiplicação e divisão. Então, basicamente, o problema que ele estava destacando é o seguinte: eu tenho um raio que eu vou destacar por R, dois senos que eu vou chamar de A e B, eu quero determinar qual é esse valor x. Então perceba, isso aqui me leva como uma regra de 3 a Rx igual a B, e portanto o x seria o produto desses senos dividido pelo raio do círculo no qual eu estou calculando esses senos. O grande problema aqui é que A e B poderiam ter 7 ou 8 dígitos, e aí a hora que você vai multiplicar isso complica enormemente. Então, o que ele desenvolveu foi uma fórmula de senos inspirado pela fórmula do seno da soma e da diferença. A fórmula era a seguinte, que a gente chama isso de prostafaireses. Era seno de um ângulo alfa vezes o seno de 90 menos um ângulo beta é igual a seno de alfa mais beta mais seno de alfa menos beta sobre 2. Na realidade, quando você considera somente esta soma no numerador dessa fração, isso dá 2 seno alfa cosseno beta. E aí eu vou substituir esse cosseno beta, lembrando da ideia de complementares, por seno de 90 menos beta. É daí que sai essa fórmula, então. E aí esse 2 seno alfa cosseno beta eu estou dividido por 2, então o 2 acaba sendo cancelado. Então a fórmula que ele usava era esta aqui. E isso era o que a gente chama de prostafaireses. Como é que ele utilizava isso? Então imagine, vou pegar dois números pequenos, que eu quisesse multiplicar 36 por 155. Então a pergunta é quanto que daria isso? Qual era a ideia? Eu vou olhar para a tábua de senos. A tábua de seno me diz o seguinte, que quando eu calculo o seno de 8 graus e 55 minutos, isto é igual a 0,155. Perceba que eu vou ter que pegar 5 números entre 0 e 1, porque o seno vai entre 0 e 1. E quando eu calculo o seno de 21 graus e 6 minutos, isso por acaso dá 0,360. Daí então o que se fazia? Se eu quero multiplicar 36 vezes 155, então o que eu vou fazer? No fundo, o que eu estou querendo fazer é o produto de seno de 8 graus e 55 minutos, que é 0,155, vezes 10 ao cubo, para poder equilibrar as três casas decimais. Perceba, 0,155 vezes 1000 dá exatamente 155. Vezes o seno
Neste caso, era 21 graus e 6 minutos, que eu posso escrever como a diferença entre 90 graus e 68 graus e 54 minutos. Vezes, por sua vez, neste caso, eu estou multiplicando por 10 ao quadrado, porque o seno deste valor era 0,36. E, portanto, essa conta ficava 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, 10 à quinta, vezes o produto deste seno com este seno. Aí, usando a fórmula de Prost-Feireses, isso ficaria o seno da soma desses dois ângulos, 8 graus e 55 minutos, com 68 graus e 54 minutos, o que dá 77 graus e 49 minutos, mais a soma da diferença entre 8 graus e 55 minutos e 68 graus e 54 minutos, quando eu considero o seno dessa diferença, que neste caso vai ficar menos 59 graus e 59 minutos. Tudo isso dividido por 2. Aí, novamente, eu vou olhar para uma tábua de senos, e aí, quando eu considero o produto por 10 à quinta, eu concluo que, na realidade, eu estou fazendo 97.748 menos 86.588, tudo isso dividido por 2. E isso, no fundo, dá 5.580, que é exatamente este valor mesmo se a gente fizesse por outro caminho hoje. Então, perceba que a Prost-Feireses, ele pega um produto, transforma em soma de senos, e aí com a tábua de senos eu consigo, então, resolver isso sem precisar, de fato, fazer a multiplicação entre os dois valores. Com uma tábua de cossenos, a Prost-Feireses acaba adotando a seguinte forma, e aí eu vou registrar aqui. Cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Isso, na realidade, se eu tiver com uma tábua de cossenos, é cosseno de alfa mais beta mais cosseno de alfa menos beta sobre 2. Então, eu consigo adaptar essa regra também se eu estiver considerando tábuas de cossenos. Ainda falando a respeito da matemática medieval, nós podemos abordar com um pouco mais de clareza a álgebra medieval. No século XIV, Antônio de Mazingue escreveu Tratado de Álgebra. Este tratado é um texto que contém alguns sistemas de equações lineares e quadráticas em mais de 2 incógnitas, sendo este o início da álgebra medieval. No século XV, Luca Pacioli escreveu Enciclopédia de Aritmética, Geometria, Proporções e Proporcionalidade. Este texto era mais próximo das ideias de Al-Khwarizmi e mais geométrico do que o texto de Mazingue. O trabalho traz parte das ideias de Leonardo de Pisa, mas usa um simbolismo mais parecido com o atual. Então, para ilustrar esse avanço notacional, você está vendo agora na tela uma expressão algébrica, x menos raiz quadrada de x quadrado menos 36, como escrevemos hoje. Como é que Pacioli denotava isso? Então, ele denotava um CO, ou seja, uma coisa, um x, menos, então aqui para indicar o menos, a raiz quadrada. A impressão de raiz quadrada ficava RV, raiz quadrada, que seria a impressão de radix. Então, a raiz quadrada de um censo, que seria a coisa ao quadrado, menos 36 unidades. Era assim que ele fazia esse registro. Os algebristas do século XVI avançariam na construção do simbolismo matemático. Dentre os seus trabalhos destaca-se o tripartite, ou tripartição. Na realidade, o nome completo é Tripartição da Ciência dos Nomes, ou Tripartie en la Science des Nombres, escrito pelo matemático francês Nicolas Chiquet. O livro traz as primeiras 20 potências de 2 e apresenta a regra de soma em expoentes ao multiplicarmos potências de mesma base, a regra que nós utilizamos hoje. Outra inovação foi o uso de números negativos como coeficientes, soluções e também como expoentes. Só para dar um vislumbre de como é que ele escrevia equações, como é que ele registrava termos algébricos, veja, na tripartição, os termos algébricos são representados da seguinte forma. Imagine que eu tenho a equação 3x² mais 12 igual a 9x. Então agora, ao invés de escrever coisa ou censo,
eu escrevo da seguinte forma, e é um jeito confuso, se a gente considerar hoje com a potenciação. Mas eu escreveria 3 elevado a 2 para dizer 3x². P de plus, ou seja, mais 12 unidades, igual, então, igual a 9. Mas como é 9x, 9 elevado a 1. Era assim que era escrito. Se por acaso eu quisesse escrever raiz quadrada, então imagine que eu queira escrever essa expressão. Raiz quadrada de 4x² mais 4x mais 2x mais 1 igual a 100. Então imagine que eu queira escrever esta equação e aí eu vou escrever inclusive como é que ele resolveria. Eu vou escrever isso da seguinte forma. Eu pego a raiz, então raiz quadrada, daí o 2, de 4x² mais 4x mais 2x mais 1 igual a 100. Perceba que a ausência de ponto aqui é para indicar que a raiz quadrada acabou. Aí o que a gente faria? Veja, para resolver essa equação, a gente passaria 2x para cá, 1 para cá, e portanto escreveria que essa raiz toda é igual a 99 menos 2x. Então, registrando essa expressão, ou seja, quando eu escrevo 4x² mais 4x é igual a 99 menos 2x, o registro ficaria da seguinte forma. A raiz quadrada de 4x² mais 4x é igual a 99 menos 2x. Era assim que eu registrava. Aí o próximo passo seria elevar tanto de um lado ao quadrado quanto do outro. Então, se eu elevo ao quadrado agora eu tiro a raiz, então o que eu vou estar escrevendo aqui? 4x² mais 4x é igual a... agora eu tenho que elevar ao quadrado. Então, ficaria 9.801, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 99, 396, nesse caso, x, mais o quadrado do segundo. Então, 4x². E, portanto, o que no fundo eu escrevi aqui foi 4x² mais 4x é igual a 9.801 menos 396x mais 4x². E, por fim, eu ia cancelar esse 4x² com esse. Então, eu passaria este carinha para cá, 396 mais 4, 400. Então, a próxima linha eu escreveria o seguinte. 400x é igual a 9.801. E aí, por fim, então, eu passaria o 400 dividindo, para então entender que x é 9.801 sobre 400. Então, perceba, eu escreveria estes passos para resolver uma equação. Perceba que não fica tão simples como hoje. A coisa fica um pouco melhor do que era feito antes disso, porque você deixa de escrever literalmente os cálculos que estão sendo feitos, mas ainda continua um negócio bastante confuso e bastante trabalhoso. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!